Olá, eu sou Gleidson Martins, bem-vindo ao News Up Now. E começa agora a terceira edição da rodada de entrevistas pelo Brasil afora sobre a pandemia do coronavírus. E na edição de hoje eu vou conversar com o assessor técnico da Rede de Saúde de Urgência e Emergência da Secretaria Municipal de Saúde de Uberlândia, em Minas Gerais, Clauber Lourenço. Olá, Clauber. Olha, Uberlândia registrou nas últimas 24 horas 97 novos casos. O que você atribui a este aumento? Realmente nós temos aí algumas variáveis que fizeram com que se tivéssemos esse incremento aí de praticamente 13% no nosso total de casos. Esse é realmente o número que você acabou de dizer, 97 pessoas positivas. Isso se deve a dois fatores fundamentais. Primeiro, é claro, é realmente a real existência do vírus na cidade e como ele está presente, a gente sabe do poder de multiplicação dele por ser um vírus de transmissão respiratória. E o aumento, porque Uberlândia é uma cidade que realmente está testando casos. Nós estamos fazendo testes e é a forma, inclusive, que nós entendemos ser a melhor forma de cercá-lo. Nós, ao detectar um caso positivo, nós testamos os familiares daquele caso positivo e as pessoas de contato direto, seja no trabalho, ou seja no ambiente que ela mais frequente, porque possivelmente ali vão estar outros positivos para a gente tentar aí sim orientar as quarentenas adequadamente e fazer com que esse vírus diminua o seu poder aí tão ofensivo e também a sua disseminação ainda maior. Uberlândia tem teste suficiente para atender todo o município? Isso nenhum país do mundo vai ter esse número de testes, né? O próprio Estados Unidos, em uma das suas informações, diz que ele espera testar aí entre 3% e 5% da população. Não creio que seja mais que isso. Então, se a gente fizer essa conta em Uberlândia, eu estaria falando entre 21 mil pessoas. Nós temos em torno aqui de 700 mil habitantes. Eu estaria falando aí em torno entre 21 mil pessoas e 35 mil pessoas, né? Nesses números, nós temos testes para isso. Uberlândia adquiriu, bem no início, uma quantidade de 20 mil testes rápidos e também fazemos o PCR em um número bem significativo. Isso é uma dúvida, né, que creio que muitos tenham, qual a diferença entre os dois testes, eles são bastante diferentes, até pela questão temporal. O PCR, a partir do terceiro dia de você ter contato com o vírus, dos sintomas iniciarem, se você fizer o PCR, ele tem uma chance de você já dar positividade. Já o teste rápido, ele precisa do entre o sétimo e o oitavo dia para isso acontecer. Então, quando a gente diz teste rápido, as pessoas têm uma falsa impressão de que ele é muito rápido, no sentido de rápido, de pegar rapidamente o vírus. Ele é rápido apenas em sair o resultado, que ele sai em alguns minutos, enquanto o PCR, o nosso aqui em Uberlândia, a gente tem uma felicidade de ter um laboratório local, credenciado pelo Ministério da Saúde, e por isso a gente tem tido os resultados com 24 horas. De acordo com o site G1 da Rede de Integração aí de Uberlândia, 87% dos leitos da cidade estão ocupados no sistema público, né? Não quer dizer que esses 87% sejam ocupados por pessoas que estejam infectadas pelo Covid-19, o que deixa 8% de leitos disponíveis. Esse dado te assusta um pouco ou não? Me apavora. Não me assusta, ele me apavora. Porque, vou te dar até mais dados, porque é o seguinte, a cidade de Uberlândia, felizmente, o prefeito Adelmo ele teve uma atitude muito rápida e inclusive associada ao poder público do Ministério Público Estadual e Federal local, existia um hospital fechado na cidade. E eles permitiram que a prefeitura usasse essa estrutura hospitalar. Então, na verdade, nós não fizemos um hospital de campanha no ginásio. Nós tivemos a oportunidade de fazer um hospital de campanha dentro de um hospital, com estrutura hospitalar. Então, nós fizemos uma reforma rápida, de 15 dias, estruturando esse hospital, que inclusive ele possuía leitos de UTI. Então, de imediato, nós fizemos um incremento de mais cerca de 80 leitos de enfermaria e 20 leitos de UTI. Então, essa conta de ocupação, eu tenho ainda incremento de novos leitos que foram criados para a cidade, né? E na próxima semana a gente vai conseguir abrir mais 10 leitos de UTI.
mas esse número me preocupa. Para você ter uma ideia, nós já chegamos aí, há 10 dias atrás, nós chegamos a ter uma ocupação de 94% da nossa rede, o que foi aí mais desesperador ainda, porque não existe só Covid. Né? O Covid-19 ele está aí, mas eu continuo tendo infarto, AVC, eu continuo tendo os acidentes de moto, de carro, ou seja, de qualquer veículo que necessitam de UTI. E estamos no momento aqui em Uberlândia em que a temperatura caiu muito, sabe? Isso tem nos preocupado. Por quê? Aumenta as síndromes respiratórias agudas, todas elas, inclusive pelos influenzas, que está circulando o tempo todo, pelo próprio Covid. E eu sou cardiologista de formação. Minha formação médica é na cardiologia e terapia intensiva. Os infartos aumentam na época fria em torno de 25% até 30%. É uma tendência em todo o mundo. O mundo todo sofre mais com a questão do infarto nessas épocas. Tem explicações bem técnicas para isso. Mas quer dizer, vai ocupar mais leito de UTI. Então, é mais uma preocupação. Eu vou colocar uma outra pergunta aqui para você, antes da minha próxima pergunta que estava na minha pauta. Você disse que você é cardiologista, né? Aqui nos Estados Unidos, alguns médicos, isso nada comprovado, é claro, o vírus é totalmente novo ainda em muitas partes de como é manifestado dentro do corpo humano, mas há algumas associações com problemas cardíacos. Você vê isso? Existe vários já estudos mostrando, a gente tem algumas relações diretas no seguinte sentido. O vírus, ele faz também uma inflamação, na verdade, em vários órgãos, tanto que uma das encontrados de necrópsia é justamente a coagulação disseminada. Isso pode ser tanto por fatores imunológicos, tanto que alguns locais têm usado o anticoagulante como uma das terapias. E ele faz também uma inflamação na capa protetora do coração, que a gente chama o local onde reveste, né, o coração, e ele causa ali um processo inflamatório. Isso já tem sido também descrito em alguns casos, está sendo estudado, e algumas medicações hoje usadas, elas têm também algumas alterações aí, em parte principalmente de arritmias cardíacas, e que tem também tido uma preocupação extra com relação a isso. Então, o coração, sem dúvida nenhuma, é também um dos órgãos aí que aparentemente, como você mesmo disse, é muito pouco tempo para afirmações diretas, mas parece sim que é um dos órgãos que tem sofrido aí diretamente com a doença. Como médico, você aconselha o uso da cloroquina? Essa pergunta é maldosa. É o seguinte, olha só, eu acho que tudo é muito inicial para a gente dizer sim ou não totalmente. O que eu tenho visto, eu leio praticamente todos os dias inúmeros artigos, é que inicialmente era muito se pró-cloroquina, todos estavam muito afoitos por usar a cloroquina. Hoje muitos estudos têm nos deixado com muito medo da cloroquina. Então, no Brasil, o Ministério da Saúde ele fez uma notificação que deveria ser usada em casos graves, em caso em que o paciente tivesse UTI, monitorado, e para decisão médica, quer dizer, o médico ali do lado, ele tomar a decisão de usar ou não. Eu acho que é o protocolo mais sábio. É o protocolo em que você, na beira do leito, com seu paciente individualizado, a família tem que fazer sem consentimento, e eu entendo que esse caso é, sem dúvida nenhuma, um caso para você estudar. O paciente está muito grave, não está evoluindo bem, ele é um paciente candidato, sim, a você tentar todas as terapêuticas possíveis. Agora, o paciente hoje, a grande polêmica no Brasil, você deve estar acompanhando, é que houve uma liberação para os casos leves e moderados. As sociedades médicas, principalmente o Conselho Federal de Medicina, soltou uma nota que não é nada a favor, e eu concordo, que eu acho que é um medicamento ainda em muito teste para você usar num caso leve a moderado, que existem as implicações, principalmente arritmogênicas da medicação, com arritmias. Então, eu acho que nos casos leves a moderados, a gente tem que ter um pouco mais de parcimônia, um pouco mais ainda de cautela. A Uberlândia começou a liberar a reabertura de shoppings, né? É necessário a reabertura desses shoppings neste momento, já que Uberlândia registrou 97 novos casos, o maior aumento nas últimas 24 horas? A gente tem tentado, o que o prefeito, o Adelmo Leão, tem tentado fazer é um equilíbrio entre saúde e economia, com muita parcimônia. Então, o que foi feito aqui?
Primeiro, estamos testando realmente as pessoas. A segunda coisa é que o comércio foi aberto, já no próprio centro comercial da cidade, ele foi aberto escalonado. Então, alguns dias abrem determinados tipos de lojas e outros dias outros tipos para tentar fazer com que as pessoas não se aglomerem tanto no centro, no local central da cidade, onde o comércio é forte. O shopping, na mesma situação. O shopping, ele tem várias regras que ele tem que seguir, inclusive o uso de máscara na cidade, ele é obrigatório o uso de máscara nos locais públicos, ele já tem um decreto para isso, e o shopping tem que seguir uma rigorosa rotina, inclusive testando a temperatura de todos que entram, fazendo uma série de higienizações no local, e também as lojas internamente abrirão em dias alternados, de acordo com seu segmento, para evitar esse grande aglomerado. E estamos testando. No próprio decreto, o prefeito é muito claro que se houver um aumento significativo, ele pode retroceder às decisões de abertura, mas a gente sabe que a economia vem sofrendo muito com isso, e como a cidade tem tido uma condição de testes bem diferente de quase todas, para te dar um número mais real, o estado hoje de Minas Gerais testa em torno de 70 pessoas a cada 100 mil habitantes. Você deve ter, inclusive, esse dado aí. 74, para ser mais exato. Uberlândia está testando mais de 700 pessoas a cada 100 mil habitantes. Quer dizer, nós estamos fazendo testes bem maciço para a gente conseguir entender onde está as zonas quentes, que a gente chama. A gente fez um mapeamento da cidade e também testar os seus contatos para tentar proteger. É uma tentativa de equilíbrio economia-saúde para a gente ver se realmente a gente consegue não deixar nenhuma coisa nem outra se afundar aí. E, claro, fazendo testes. Eu ainda tenho mais 3 perguntas e eu sei que nosso tempo já está ficando curto, mas eu tenho visto aqui nos Estados Unidos alguns pais que andam pelas ruas, às vezes só um bloco para respirar um ar fresco, né, como nós brasileiros dizemos, que os pais estão com as máscaras e as crianças estão sem máscaras. O que acontece com essa criança? Porque se o vírus pode infectar qualquer pessoa, se essa criança contrai esse vírus, automaticamente vai infectar os pais também, não é isso? Exatamente, é uma situação assim, chega ao absurdo, né? Você está desprotegendo um inocente, né? É, é um pouco como no avião, né? Se ele despressurizar, você coloca a máscara em você, em seguida no quem está do seu lado, se ele não conseguir colocar. É mais ou menos isso. A criança ela não tem condições, às vezes, de ter esse discernimento e ela deve usar máscara. A transmissão é por via respiratória. Essa criança pode adquirir. A gente sabe que a mortalidade nas crianças ela tem sido muito menor, mas ela transmite depois para o pai, para o avô, para a avó, para os outros familiares, e aí sim acontece a disseminação. Então, aqui, pelo menos na cidade de Uberlândia, a máscara é obrigatória para todos que estiverem no meio circulante, independente de idade. Ok, doutor. Há alguma previsão em Uberlândia de quando as aulas voltarão? E em relação a shows, a concertos, teatros, cinema? Então, não temos previsão ainda de aulas. O sistema público montou um sistema de videoaulas, né, para ajudar, para que as pessoas, para que as crianças e adolescentes não fiquem sem uma aula, mas que a gente sabe que nem todos estão efetivamente participando. Mas a gente fez esse sistema para tentar aí com que a educação não se perca também, porque é algo extremamente importante. Não tem nenhuma previsão ainda para a volta às aulas e também os eventos ainda não tem uma previsão. Como eu lhe disse no início, a gente montou um comitê aqui com mais de 25 membros e toda reabertura passa por esse comitê, que inclusive conta com vários infectologistas, para a gente ter tanto um lado de ciência, como também um lado da sociedade civil, como as entidades de classe. Então, a gente tem esse grupo e que toda a abertura passa-se também por esse crivo e, por enquanto, os eventos e os shows ainda não foram liberados na cidade. Tá, eu tenho 2 perguntas. Uma que está chegando aqui agora é sobre os testes. Eles são gratuitos e quem pode ser testado? E onde? Tá. Existe sim o da rede privada, claro, né, para quem tem os seus planos de saúde, mas esses específicos que eu estou lhe dizendo são testes públicos, gratuitos. Quem testa? Aqui, nós fizemos uma política até um pouco mais ampliada. Primeiro, todo paciente com síndrome respiratória aguda com comorbidades, esse a gente está testando. Então, paciente com síndrome respiratória aguda que tenha comorbidades, ele é testado.
Os contatos dos casos positivos localizados são testados. Gestantes, as ILPIs, que foi um problema mundial, que são as instituições de longa permanência, que são onde ficam os idosos aí, e quase todo mundo teve muito problema, teve altíssimos índices de mortalidade, nós estamos testando todas. Inclusive, tivemos uma matéria de nível nacional, em que apenas 2 cidades estão fazendo esse teste maciço nas ILPIs, Uberlândia é uma delas, porque você visita a ILPI, você tem um familiar seu lá dentro. Então, se um deles pegar, você dissemina aquilo para outros locais. E também a gente tem feito um sistema aqui de drive-thru, que é como se fosse um rodízio, as pessoas vêm, a gente estabelece o número, elas passam por esse local para a gente testar uma amostragem da população também aí flutuante. Isso tem já acontecido. E todos aqueles casos internados por síndrome respiratória aguda, esses, inclusive os internados, todos obrigatoriamente a gente faz PCR. Em Araguari, as academias já foram reabertas. Como que está a situação delas em Uberlândia? Locais que não estão abertos, eles têm passado semanalmente pelo comitê. O comitê reúne-se 2 vezes na semana. Em caráter emergencial, ele pode reunir-se diariamente, inclusive, como tem uma mudança brusca de números, ele é chamado imediatamente, convocado, mas 2 vezes por semana, obrigatoriamente, realiza-se a reunião, e todos aqueles comércios que ainda não estão abertos, é reavaliada a possibilidade, e as atividades também, como no caso de academias, os próprios eventos culturais, eles são avaliados em cada momento, e também os números para ver se algo precisaria ser fechado novamente. Então, tanto para a reabertura como para possível fechamento, isso é feito semanalmente. Os governos estadual e federal têm ajudado Uberlândia no combate ao coronavírus? Olha, existem algumas verbas instituídas, mas elas ainda são em importes muito pequenos. Basicamente, a gente tem feito com reserva própria, da própria prefeitura. A abertura desse hospital foi com recursos próprios da Prefeitura Municipal de Uberlândia, e algumas parcerias que têm sido feitas com o Ministério Público, que também tem nos ajudado aí sempre que possível, inclusive na compra de alguns testes que têm sido fundamentais. Olha, eu conversei com o cardiologista e assessor técnico de saúde, emergência e urgência da Secretaria Municipal de Saúde de Uberlândia, no estado de Minas Gerais, Dr. Cláudio Lourenço. Muito obrigado pelo seu tempo e boa sorte aí no combate ao coronavírus. Obrigado pelo convite. Espero que em breve tenhamos todos muito boa sorte e que logo esse vírus passe para todos, para vocês aí também. Sucesso, um abraço para todos. Obrigado. E olha, a nossa rodada de entrevistas vai continuar na semana que vem. Eu vou conversar com o deputado federal José Vitor. Se você tem alguma pergunta, pode enviar uma mensagem para nós. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.